Olá, nessa aula de hoje a gente vai falar sobre estratégia de marketing. A gente vai começar com uma estratégia onde a gente usa, o seu produto, e qual a estratégia que você vai usar para lançar ele no mercado. Então a gente tem, um círculo onde a gente começa com quando, onde, como, e no centro, que é o seu produto, é o que, o porquê e quem. Nós vamos falar de cada um desses processos, onde o que é a sua oferta, a sua meta de marketing é o porquê, os seus clientes é o quem. A segunda fase a gente começa com a jornada do cliente, onde que são os canais que você vai utilizar para poder fazer o seu marketing e como que você vai chegar a esse cliente, como que vai ser essa sua mensagem. A gente começa com o que, que é o que você vende, que é a sua oferta, e temos 3 tópicos para a gente tratar nessa sua oferta, que é a determinação da proposta de valor, a determinação do modelo de negócio e a compreensão do ciclo de vida do produto. Então, a proposta de valor, você tem que ter em mente qual é o seu público-alvo, qual a necessidade desse seu público, o que é esse produto, qual é o seu produto e que benefício ele vai trazer para o seu público e os seus concorrentes, E qual é o seu diferencial, qual é a diferença do seu produto referente à concorrência que tem no mercado. Então, analisando isso, você vai estruturar uma proposta de valor para que você possa ofertar. Por exemplo, nós temos, deixa eu tirar aqui, para que a gente não fique meio que atrapalhando, para que vocês possam enxergar direito. Eu tenho como exemplo, esse curso que a gente está dando aqui agora para vocês. Então, a nossa estrutura de valor. Esse curso ele é para profissionais de marketing que precisam aprofundar seu conhecimento em tráfego pago. O nosso curso de formação em tráfego ele é 100% online e pode ser feito a qualquer momento, em qualquer lugar. Ao contrário de uma escola que só tenha cursos presenciais, a nossa oferta traz um curso online com atividades práticas. Se você verificar, o que aconteceu? Deixa eu trazer um pouquinho mais para cá. Mais um pouquinho. O que aconteceu, A gente usou a estratégia de quem, para quem, que é esse curso, que é o profissionais de marketing e comunicação. O que eles precisam, aprofundar no conhecimento de tráfego. Qual é a nossa disciplina, Nossa disciplina online, que é o nosso diferencial, voltada às aulas práticas. Ao contrário dos nossos concorrentes, que têm aulas presenciais, é o nosso diferencial, e que a gente permite aos nossos alunos o conhecimento reais do mercado. Então, essa é uma proposta de valor, um exemplo de proposta de valor. A gente também falamos, do modelo de negócio, o que é um modelo de negócio? É o lucro, que é igual à renda, menos o custo. Qual é a diferença? Então, eu posso chegar hoje, você tem um negócio e você tem NX de vendas diária. Então, vamos supor que você vende R$100 por dia. É só um exemplo, Qual que é o ticket médio de venda? R$100. Qual que é o custo que você teve dessas vendas de R$100? Ok, para você vender R$100, você teve um gasto de R$20, correto? Então, qual que é o lucro? Qual é a sua renda real? A sua renda real é R$80. Então, você tem um lucro de R$80. A maioria das pessoas hoje, elas não têm muita noção de fazer esse modelo. Por quê? Às vezes ela vende 1 milhão, ela pensa, vende 1 milhão, só que ela esquece do investimento que ela teve que ter para que fizesse esse 1 milhão acontecer. Então a gente está passando aqui um pouco mais rápido sobre esse conhecimento, só porque você precisa ter uma base
para você entender como fazer um tráfego que converte. Porque não adianta você aprender a fazer um tráfego, certo? Apenas colocar uma propaganda, um anúncio no ar, sem você entender de todo o processo. Então, a gente vai fazer aqui com vocês o quê? A gente vai dar mais ou menos um conhecimento básico, certo? Sobre a estrutura de um marketing, sobre o produto, para que vocês possam conhecer os produtos que vocês vão divulgar. Porque não basta apenas divulgar. Eu falo muito uma coisa e isso é certo. Às vezes, o que acontece? Muitas pessoas, elas publicam anúncios e trabalha muito aquele funil, né? E esquecem que a criação, o anúncio, ele tem que ser muito criativo. Ele tem que chamar a atenção. Hoje em dia, a gente não trabalha só com uma pessoa sabendo o anúncio, a outra saber como é que faz o tráfego. Então, o nosso diferencial é o quê? Mostrar para você que você precisa saber todo o processo. Porque a partir do momento que você entende o processo, você vai fazer anúncios que convertem. O próximo passo que vocês precisam entender é sobre o ciclo de vida, né? Todo produto, todo comércio, ele tem um ciclo, e é um ciclo de vida. Como que isso acontece? A gente tem o período de startup, que é a introdução desse produto no mercado. A gente passa pelo crescimento, né? Qual o ritmo de crescimento desse produto, como as pessoas estão aceitando esse produto. E a gente tem aquela fase de maturidade, que é quando o seu produto já está no auge, você já adquiriu autoridade, você tem uma venda constante. Isso a gente chama de maturidade. Então, é nesse período em que a gente começa a estruturar sempre às vezes dá branco mesmo, a gente começa a estruturar estratégias. A mensagem é essa. A gente começa a pensar em novas estratégias. Por quê? Você tem que sempre estar se renovando. Por quê? A fase do declínio, ela acontece com todo mundo. Então, você na fase de maturidade, você sempre tem que criar estratégias para quando chegar no declínio, você voltar a reativar, você entendeu? O interesse novamente da pessoa por esse produto, para você voltar ao crescimento e voltar à maturidade, né? Então, o que acontece? Todo comércio, todo produto, ele nunca vai estar 100% no auge. Então, você precisa fazer essa estruturação, certo? E pesquisar, estar por dentro de como está funcionando o mercado, para que você esteja fazendo essa estrutura do ciclo de vida desse produto. O próximo passo é o porquê, né? Qual é a sua meta de marketing? Onde você quer chegar? Eu acho que essa parte é uma parte muito interessante, porque aqui a gente vai definir o objetivo do marketing, né? Qual que é o objetivo do seu marketing e a mensuração desse seu objetivo. Vamos lá. A definição do objetivo de marketing, que é a mensuração dos objetivos, ela precisa ser específica, ela precisa ser mensurável, ela precisa ser alcançável, relevante e temporal. O que é uma coisa específica? Você tem que ter um produto específico para um determinado público. Por exemplo, o tráfego, ele é específico para o marketing, né? Ele precisa ser mensurável. Não tem como eu ter um rendimento aqui, eu faço 100 vendas mensais, um exemplo, e daqui 15 dias eu colocar na minha estratégia como se eu quisesse aumentar para 5.000 vendas em 15 dias. Para isso eu preciso saber como que está o meu ciclo de venda, como que está as pessoas à procura desse meu produto, como que está a minha autoridade dentro desse mercado. Então, não tem como eu mensurar algo que não seja alcançável. Então, a minha mensuração ela tem que ser alcançável. E o tempo tem que ser relevante. Porque eu posso alcançar 30 milhões de vendas, mas para isso eu preciso de um tempo que isso vai condizer com aquilo que eu quero, com a minha meta. Nenhuma meta que você queira alcançar, ela é impossível. Você basta fazer com que fazer um planejamento para que você consiga chegar em determinado tempo, entende? Porque às vezes você faz uma mensuração
de um prazo ou de uma meta que você não vai conseguir alcançar. E isso pode te desestimular, certo? Você pode, às vezes, até desistir do seu sonho, porque você não conseguiu chegar na meta que você queria, porque ela não era mensurável. Então, a mensuração desses resultados, elas são muito usadas, né, para identificar o desempenho, as estratégias colocadas em prática e de acordo com todos os seus planos traçados, né? Então, isso tudo está dentro da área, né, desse processo de marketing e também das vendas, que é um passo fundamental para identificar quais ações trazem os melhores resultados. Já na mensuração dos objetivos, que a gente vai tratar aqui da ação central a ser medida, a gente trabalha com algumas métricas, né? Que são elas, o custo por mil, que é a CPM, a CTR, a CPC, a CPA, a CPL, CPR, e aqui é mais importante, que a gente realmente fica mais de olho, que é o ROI, que é o retorno de investimento. Isso aqui a gente vai tratar um por um, quando a gente estiver falando de tráfego. É só mais ou menos para você ter uma ideia de como você vai tratar essa mensuração, de como que você vai acompanhar esse anúncio, né, esse tráfego, quantas pessoas está custando a cada 1000 pessoas clicando no link. Isso tudo a gente vai ver quando a gente estiver tratando de tráfego, só para você ter uma ideia de como a gente faz essa mensuração. Então, o quem, né, que é a parte também importante, que quem são os seus clientes, para quem que você vai vender esse produto. Então, dentro dessa parte aqui, dessa estratégia, o que acontece? A gente precisa de fazer um mapa de criação de empatia e a criação do seu persona, que é as pessoas para quem você vai vender. Então, o mapa da empatia, você sempre tem que lembrar, você tem que pensar o que o seu público pensa, o que o seu público vê, o que o seu público fala e o que o seu público sente. Aí a gente tem aqui nesse quadrado aqui, que vem o pensar, o vendo, o agindo e o sentindo. Então, onde você vai analisar toda a estrutura do seu público para que você possa falar a linguagem. Você tem que falar aquilo que o seu público quer ouvir, né? Não adianta você vender um produto, mas a sua linguagem não é acessível. O seu público ele precisa ter empatia, ele precisa se identificar com você. Então, isso é muito importante. O seu público, ele tem que se identificar com você. Então, para isso, você precisa fazer uma pesquisa bem aprofundada, descobrir qual é o público que você quer alcançar e trabalhar esse processo do que o seu público precisa, qual a linguagem o seu público fala, qual é a dor do seu público, o que ele procura de resultados. Né? Você vai oferecer algo para ele com grande valor. Então, você precisa conhecer o que ele precisa. Então, as principais características dessa persona, a gente precisa ver o quê? Para quem o seu produto vai comunicar. Né? O histórico demográfico, qual é o nome, as necessidades, os hobbies, objetivos e as barreiras. Né? As barreiras são as objeções, porque às vezes a pessoa conhece o produto, ela sabe para que ele serve, mas existem objeções, né? Uma grande objeção que hoje se tem muito é falta de dinheiro, falta de tempo. Então, você precisa acompanhar essas objeções para que você possa trabalhar isso no seu cliente. E isso também a gente vai ver de uma forma mais específica mais para frente. Aqui a gente está fazendo uma breve introdução para que você possa entender o processo de marketing, como que você vai fazer a estruturação dentro das suas mídias sociais. O quando, que a gente já passando para o segundo tópico, né? O quando é que o seu produto vai ser lançado, quando é que você vai vender ele. Então a gente entra na definição do consumidor, né? Que é a jornada do consumidor, que é o quê? A conscientização, né? Você vai começar a lançar o seu produto, você precisa de conteúdo nas suas redes sociais. Então, você vai fazer uma conscientização desse seu público para o seu produto, para causar interesse.
causar o desejo, porque quando você entrega um conteúdo de valor que agrega algum benefício para o seu cliente, ele vai interessar por o que você está falando, ele vai desejar possuir o que você tem a oferecer, e onde você vai entrar com a ação, que é a ação de venda, né? Muitas pessoas, elas vão até esse quarto passo, né, que da jornada do consumidor. Ela vendeu, ela se encerrou por aqui, mas eu acho muito interessante o pós-ação, que é o relacionamento que você vai ter com esse cliente. O que acontece? O cliente comprou de você uma vez, ele vai comprar de você uma próxima vez porque ele gosta daquilo que você fala, ele se identificou com você. E o mais importante, ele vai indicar você para outras pessoas que estão interessadas nesse mesmo produto. Então, esse relacionamento pós-venda também ele é muito interessante. Como a gente estava falando, é a conscientização, né, ter a presença consolidada no meio digital. Interesse, deve ser fácil encontrar informações sobre esse produto, seu produto tem que estar em fácil acesso dessa informação. O desejo é informar porque o seu produto é melhor que o demais, né? Você vai mostrar para o cliente o porquê ele precisa do seu produto e por que ele sobressai aos demais. E a ação, como facilitar a venda. Vamos, por exemplo, você pode parcelar no cartão, quantas vezes no cartão, no boleto, quanto é o valor à vista. Então, essa facilidade que você pode fazer, né, para que o cliente possa chegar à ação final. E o pós-ação, que é manter esse relacionamento, como a gente já tinha falado, que você pode transformar esse consumidor até no seu advogado de marca, né, aquele que defende o seu produto, porque ele confia no seu produto. O onde também é muito importante, porque você vai estabelecer aqui onde que vai ser feita essa comunicação. Quais os canais de comunicação que você vai usar. Então, aqui a gente define, né, quais os canais que vai ser feita essa comunicação. Então, a gente tem aqui 4 tipos de estratégias, né? Que são os anúncios que são de passagem, que é aquele que, a conscientização, que é aquele que o quê? Vamos supor, eu estou aqui navegando no Facebook, de repente me aparece um patrocinado, né? Então, esses a gente fala que são os anúncios pagos, né? O anúncio em sites. Tem o pós-ação, que você fala diretamente com o seu consumidor, através de e-mail, mensagem de WhatsApp, canais que você tenha aquele consumidor mais perto de você. E temos também o desejo, né? Que é o alcance desse cliente quando eles demonstrarem interesse, né? Às vezes, vamos supor, você faz ali um patrocinado no Google Ads, um exemplo. Então, vamos supor, o cliente vai pesquisar pelo seu produto ali, vamos dar um exemplo aqui, por marketing, né, por tráfego. Quando ele colocar lá tráfego pago, então vai aparecer você como opção, porque ele despertou desejo. Então, é um tipo também que a gente usa muito para fazer hoje um patrocinado, um tráfego para as pessoas que têm esse tipo de interesse. E o social, que são as redes sociais, onde você vai fazer também esse tráfego gratuito, né? Que você mesmo vai fazendo, alimentando sua rede social, trazendo pessoas para que possam te conhecer gratuitamente. Como a gente estava falando, né? A gente tem nesses canais de comunicação a paga, a própria conquistada, né? Que a paga é onde você compra esse espaço, que são os patrocinados, os tráfegos pagos, né? E a própria, que é o seu site, sua rede social, os seus blogs, e a conquistada, que é o conteúdo de terceiros não pagos. São aquelas pessoas que começam a compartilhar o seu conteúdo. Então, esse é um tráfego gratuito. Então, aqui eu vou deixar esse PDF para vocês, que é tipo um planejamento, né? Para que vocês possam fazer esse planejamento antes de colocar isso em prática. Às vezes, muitas perguntas vêm: o que publicar? Eu digo sempre o quê? Um bom conteúdo, ele envolve, ele ajuda na jornada do consumidor. Porque não adianta você tentar fazer um patrocinado bacana, mas se você não tem um conteúdo bom, que as pessoas não se interessam por esse conteúdo. Então, o que publicar? Qual é o objetivo da sua marca? Do que o seu público gosta? Então, o que você tem que pensar quando você for gerar conteúdo, você tem que ter em mente que você precisa educar essa persona, você vai entreter e informar, inspirar e convencer.
ok? Esse conteúdo, ele pode ser feito por mensagem. Então, como você vai trabalhar suas mídias sociais, o que acontece? Você tem que entender também quais os formatos, né, que essa mensagem vai ser feita. Né? Tem formatos, Facebook usa um tipo de formato para imagem, Instagram usa um tipo de formatos para store, para feed. Então, isso tudo você precisa ter esse tipo de conhecimento e a gente vai abordar isso mais à frente. Então, o que acontece? O seu conteúdo, como a gente falou, ele precisa atrair o seu público, nutrir o relacionamento com ele, persuadir a realizar uma ação e promover o seu produto, né? Então, o seu conteúdo em si, ele tem esses tópicos. Por quê? Todo conteúdo que você vai fazer informativo, você não pode esquecer que você está fazendo uma propaganda constante para que você possa fazer um fechamento no final. Então, você vai agregar valor, mas automaticamente você vai induzindo o seu cliente a comprar o seu produto. Então, o processo é planejar, criar, distribuir, analisar e repetir. Tudo isso que você fez, você chega, repete ele novamente. Por quê? Você sempre vai estar atualizado com o mercado para que você não chegue a declínio sem poder ter uma estratégia legal. Então, aí às vezes você está perguntando aqui, por que eu passei esse tempo de introdução falando sobre esse planejamento? Hoje em dia, 2020 foi um ano em que o comércio online, né, o tráfego online, ele era muito por funil. O que é um funil? As pessoas faziam um tráfego, traziam você para uma página, daquela página ela te jogava uma isca, você preenchia seus dados, você ia para mais um funil, e nisso você chegava até o último nível do funil, onde era ofertado para você um produto. Então isso mudou muito de lá para cá. Hoje, essa estratégia do ciclo inevitável, o que acontece? As pessoas hoje estão mais conectadas. Então, o anúncio está conectado com a estratégia com o conteúdo. Então, não adianta você só saber fazer anúncio, fazer patrocinado, se você não entende da estratégia, você não sabe do conteúdo. Então, por isso que eu estou aqui hoje falando para você que o mais importante disso tudo é que você precisa estar por dentro do anúncio, de como fazer a criação, certo? Você precisa entender do conteúdo, se não for para você, que você vai fazer o patrocinado, ou você vai fazer para uma terceira pessoa, você precisa estudar e estar ciente do produto que você vai estar trabalhando e a estratégia como você vai lançar esse produto. Então, isso é muito importante. Dentro desse ciclo, o que é que a gente precisa entender? A conversão de leads, né? Porque o lead passivo para um lead ativo. Porque hoje o processo de criação, as pessoas elas hoje lançam muito no mercado de patrocinados, que elas não são patrocinados passivos, elas não dão muito resultado. Para você alcançar um resultado com 300 patrocinados, com essa estratégia de conversão desse ciclo, você consegue fazer uma conversão melhor. Por quê? Você transforma um lead passivo para um lead ativo. E quais são essas 3 estratégias de conversão? A primeira dela, você precisa perguntar. Você precisa perguntar para as pessoas. E para isso você precisa saber qual é o desejo e o problema dessa pessoa, né? E o segundo é o conflito, né? A dualidade. Você tem que causar um conflito. Você tem que causar uma dualidade. Por quê? Quando eu vou te dar um exemplo. Quando você faz uma pergunta, automaticamente você ativa essa pessoa para interagir com você, certo? Eu posso chegar aqui agora para você e falar assim, por que você não consegue faturar pela internet? Eu chamei a sua atenção. O seu cérebro automaticamente começou a funcionar para poder me responder, certo? Então, eu vou gerar um conflito, uma dualidade com você. E o terceiro, que é muito importante, é o de sentimento. Eu preciso gerar um sentimento, né? Então, como eu estava dando o exemplo, por que você não consegue faturar pela internet? Em 1 minuto eu vou te explicar qual é o seu problema e o porquê você não pode faturar na internet e não está conseguindo. Então, eu gerei para você uma curiosidade, sentimento de curiosidade. Eu gerei uma dualidade em você, porque como é que eu sei que você não fatura? E o desejo de faturar. Então, eu abordei
esses 3 desejos, essas 3 estratégias. Então, quando você transmite sentimento, você rompe a passividade. Qual é o foco para construir um anúncio? Você sempre tem que se fazer essa pergunta. Você precisa perguntar, criar uma dualidade ou provocar um sentimento para que a pessoa possa parar e pensar. Então, essa aula introdutória, a gente falou aqui mais ou menos o básico do que a gente vai falar no decorrer dos próximos módulos, e a gente continua na próxima aula. Ridículo.